Hoje em dia, reclamar das coisas faz parte da nossa rotina, seja no trânsito, nas condições climáticas, dificuldades no trabalho ou no relacionamento. Não é difícil encontrar um reclamão por aí. Mas e se eu te contar que reclamar demais pode ser, inclusive, prejudicial para a saúde? Então, para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o psicólogo, o Samuel Chaya. Boa tarde, Samuel. Seja muito bem-vindo ao Vitrine Revista. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham. De novo, é uma felicidade estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso, reclamação, e deixar o nosso 2025 ainda melhor. Precisamos, deixar um 2025 mais leve, mais solto, mais gostoso. Agora eu já começo te perguntando, Samuel, quem é reclamão? Quem pode ser considerada essa pessoa que reclama de tudo e o que é uma reclamação, afinal? Isso. Todos nós reclamamos um pouco de uma coisa ou outra, mas quem é um reclamão? É aquela pessoa que sai do habitual, que faz isso mais do que o normal. Não é uma normalidade você reclamar, compartilhar uma coisa ruim que aconteceu no seu dia, com seu cônjuge, com alguém conhecido, ajuda, alivia. Até a base da psicologia é reclamação. É compartilhado coisas ruins, dificuldades que eu tenho e é ajudado. Mas quando passa de um limite, passa de um equilíbrio normal, de você compartilhar, isso se torna habitual, frequente, e o assunto principal da pessoa é apenas a reclamação, só esse ponto negativo é o sinal de alerta que nós precisamos ter um cuidado, uma visão maior sobre isso. Agora é o seguinte, Samuel, eu também gostaria de saber contigo como isso pode afetar o nosso dia a dia, as nossas relações interpessoais. Sim, até eu falei que reclamar de forma equilibrada ajuda nas relações sociais, porque compartilhamos essas dificuldades. Porém, quando você se torna aquela pessoa reclamona demais, se torna a chata, a pessoa que tem dificuldade em se expressar, e as pessoas acabam se afastando. Nós brincamos que é o mau hálito da alma, ninguém quer ficar perto. Como que eu percebo? Isso começou a dificultar as minhas relações sociais, as pessoas estão se afastando de mim, tem muita reclamação sobre o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, eu sou crítico demais, e isso impacta no trabalho, impacta na relação com os filhos, conjugal, na internet ou sobre as conversas gerais. A pessoa é muito crítica, fica difícil de conviver. Então, se está impactando no teu dia a dia, nos campos gerais da sua vida, é esse sinal de alerta que vai fazer mal. Inclusive, um dos sinais de depressão, um transtorno grave, é o afunilamento, a visão em túnel, em que a pessoa olha só a parte negativa, só o lado ruim da vida. Por mais que esteja numa situação legal, positiva, ela olha sempre o copo meio cheio, o meio vazio no caso. Nunca a parte positiva, sempre uma visão negativa da vida. Olha, Samuel, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, Sim. Que é o seguinte: não custa nada ser otimista, Então isso é uma coisa que eu acho que vem direcionando a minha vida ao longo dos anos e que tem me feito perceber as coisas de uma forma diferente. Mas nem sempre é assim. Tem aquela situação onde realmente parece que tudo acontece ao mesmo tempo, que as coisas estão ruins. Nesse tipo de situação também é necessária uma compreensão das pessoas, Quando você está vivendo uma situação extraordinária e aí você sente confiança em algumas pessoas para relatar tudo isso, Exatamente. Tem situações difíceis, todos passamos por isso, em que não nos cabe apontar e falar, é um reclamão, A pessoa chata só sabe reclamar, mas ela está passando por alguma dificuldade, é um sinal de alerta. Em situações assim, você deve procurar ajuda, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, alguém especializado que tenha uma base científica que possa te ajudar. Também nesse momento a rede de apoio, a família, cônjuges, filhos, pessoas de confiança, amizades verdadeiras, Aquele amigo que quer o seu bem, são necessários nesse momento para você compartilhar, que causam alívio. Diminui o estresse, diminui sinais depressivos e ajuda você a dar a volta por cima. E sair daquela visão de túnel que eu falei, só negativa, e você buscar outros caminhos, outras formas de resolver aqueles problemas ou sair da situação que aparentemente está difícil ou parece até que é impossível muitas vezes. Então, busque ajuda de outras pessoas e não guarde só para você. Por isso que moderadamente a pessoa reclamar ajuda.
Entendi. Agora a gente precisa saber as situações em quais reclamar, né? Por exemplo, você está num evento social, você está com amigos, mesmo com amigos do casal. Vamos dizer, não é positivo, de repente, você reclamar até do seu cônjuge perto dessas pessoas. Você tem que ter ali um certo discernimento, né, Samuel? Exatamente. A reclamação e o equilíbrio das funções gerais da psicologia, da consciência, parte de você ter essa inteligência emocional. Saber quando falar e quando se calar. Tanto em público, porque você vai, no caso que você relatou, vai expor seu cônjuge, por exemplo, uma situação desagradável, vai virar mais reclamações e vai virar um ciclo, né? Eu atendo casais há muito tempo e quando você vai ver, os dois estão certos. É muito comum acontecer, porque tem reclamações que são viáveis e são corretas dos dois lados, mas você deve evoluir. Onde faz mal a reclamação na vida das pessoas? Quando você para na reclamação. Temos que olhar para a reclamação como uma fase e um processo de resolução. Ela é uma fase primária, em que você vai ter essa consciência, olhar para a situação, julgá-la, perceber que ela é negativa, e aí você começa a trabalhar para resolvê-la. Quais são os resultados possíveis, como que alguém que estava em uma situação parecida com a minha conseguiu resolver, e quais são os caminhos possíveis, né? Sem afobação, e olhando, diminuindo o estresse e buscando ajuda dessas pessoas que estão perto de você ou dos profissionais qualificados. É claro que quem vive uma situação complicada, que quem está dentro do desespero, não é tão simples essa situação. Sim, por isso é tão necessário, né, você procurar até uma ajuda médica, né, uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, né, Samuel? Exatamente, a ajuda profissional é fundamental. De quem sabe o que está fazendo e que tem um rol, tem um repertório que já conseguiu ajudar pessoas nessa situação, né? Hoje em dia nós estamos na era da mentalidade, né? Todo mundo está falando em comportamento, em mentalidade, em personalidade, mas nem todos os profissionais são qualificados, né? Assim como em todas as profissões. Por isso tenha cuidado ou busque uma segunda opinião ou uma equipe multiprofissional, porque muitas vezes o nosso corpo, vitaminas, hormônios, e a parte da mentalidade, da sua história de vida, do seu emocional, do seu social, vão impactar para a forma como você está olhando para o seu dia a dia, para as coisas que ocorrem com você. Por isso é necessário essa ajuda e você olhar o ser humano por completo, né? Corpo, psicológico e a sua finalidade de vida. Dar sentido ao que você está fazendo e quais são os seus objetivos. Então, o sofrimento, a reclamação, elas vão ficando menores e você vai se dedicando a algo maior e que preenche realmente o seu peito. E esse algo maior pode ser, de repente, uma fuga, né? Mas a gente precisa cuidar para que essa fuga seja positiva. Vamos falar também sobre isso e eu já estendo a pergunta, né? Claro. Como o cônjuge, a pessoa, o pai, tio, tia, enfim, aquela pessoa da família vai lidar com essa situação também de uma pessoa que está num momento mais negativo. Falando em fuga, né? Você que convive com um reclamão, vamos colocar assim, do seu lado, não tem esse nojinho, né? Não queira se afastar. Ainda mais que hoje em dia é positivado, é muito incentivado o egoísmo. Se a pessoa faz mal para você, se afaste. Cuidado, calma. Não é todo mundo que é um estranho que você não tem um relacionamento tão forte que você pode se afastar. Quando o seu cônjuge, um familiar, isso acontece às vezes muito com idosos, né, entrar em fases mais depressivas ou estão mais reclamões, mas tudo tem um porquê, tem um sentido. Então tenha empatia, se coloque no lugar da pessoa, tenha calma, né, não leve tudo a tão ferro e fogo e responder na lata, né, como a gente brinca. Calma, respira, dependendo da personalidade da pessoa, ela tem propensões a ser mais explosiva, a falar mais, então tenha cuidado, né? Traga um pouco essa calma para dentro de você, respire e ajude essa pessoa a buscar soluções, tenha calma. Muitas vezes só de você escutar, dedicar um tempo a ela, já será muito útil para resolver ou ajudar muito a amenizar esse sentimento negativo que ela está carregando. É isso, né, Samuel? A gente precisa ter empatia. Eu vou salientar essa palavra dita pelo Samuel, porque é o seguinte, às vezes é uma pessoa sensacional, muito bacana, porém está vivendo uma situação difícil. Você também tem que se colocar no lugar dela e não ter aquele momento como o certo, o que aquela pessoa é. Não, nós estamos em momentos e a gente pode aprender com eles. Samuel, antes da gente finalizar, qual é seu recado para ter uma vida melhor, com menos reclamações, e já me passa também o seu Instagram.
Claro, uma vida melhor com menos reclamações começa quando você tenha a consciência do seu objetivo, do seu sentido de vida. Onde você quer chegar? É o seu objetivo. É com a família? É com Deus? É o seu trabalho? É político? Enfim, arrume algo com que você dedique realmente a sua vida. Quem quiser saber mais, buscar ajuda e trazer uma profundidade maior nesse assunto inicial que nós trouxemos, procure Samuel Chaya Psi no Instagram ou Samuel Chaya nas redes sociais, Google, enfim, que você vai ver mais o meu trabalho e eu fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Samuel. A gente agradece a sua participação aqui no Vitrine Revista.